dessa casa, nos acolhe com muito amor e carinho. Não é obrigatório, mas é uma prevenção o uso da máscara, porque está tendo um aumento de casos de Covid. Se sentir à vontade, por favor. Estamos tendo agora o bazar de inverno, tá? Quem se interessar é só assim, ao final da palestra é só se dirigir ao bazar e conversar. Estamos arrecadando também itens para a cesta básica, tanto alimentos como material de higiene. Por enquanto é só os avisos. Vamos fechar os olhos, mentalizar o Mestre Jesus, agradecer a Deus e aos mentores da casa por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. E pedir a eles que nos afastem todos os pensamentos negativos, para que possamos nos evoluir, tanto moralmente como espiritualmente. E que possamos ter mais indulgência, benevolência com os nossos desafetos, tanto encarnados como desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje da palestra será a excelência do alimento espiritual do Cristo. O palestrante será Marcos, por favor, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? Tudo certo com vocês? Domingo friozinho, né? Levantado cedo da cama, é isso aí. Bom dia, com muita alegria, que a luz do Mestre Jesus entre hoje nas nossas casas, nas nossas vidas e dentro dos nossos corações, né? Bom, nosso bate-papo hoje, ele vai falar sobre a excelência do alimento espiritual que o Cristo tem para oferecer para nós, né? Nós temos tantos relatos aí históricos de tudo que ele deixou como missão, né? Que nos ajuda até hoje, que nos transmite paz, nos transmite segurança na hora de tomar as nossas decisões nas nossas vidas, né? Ele nos deixou uma regra, digamos assim, um contexto, né? Uma lista de uma conduta ética, moral, que a gente pode seguir e que isso, aliado, claro, à nossa vontade de ser melhor, vai atribuindo à nossa vida uma evolução de fato, né? A gente vai acordando cada dia melhor, cada dia mais o nosso pensamento ali buzinando nas coisas erradas que a gente faz e acaba que a gente, com o tempo, vamos conseguir sanar os nossos vícios morais, né? Tudo aquilo que não combina com o que é Jesus Cristo, que é o nosso mestre, nosso guia maior, né? Então, eu trouxe aqui hoje para vocês, lá do livro Caminho, Verdade e Vida, que ele aí combina com o Evangelho de Jesus, né? Fala sobre o banquete dos publicanos. E o texto diz assim: que aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, os versículos de 10 a 12. Para começar, para a gente poder entender, né, fazer uma relação aí de fato com o que o Evangelho quer nos trazer com essa citação, nós precisamos de entender quem eram os publicanos naquela época, né? Os publicanos eram pessoas, para a gente poder voltar lá no contexto histórico, Israel era uma província romana, né? Então era um povo dominado pelo Império Romano, e o Império Romano ali cobrava os seus impostos à torta e à direita do jeito que eles bem entendiam, né? E aí o que acontece? Os publicanos, eles eram as pessoas que trabalhavam para recolher esses impostos, né? Mas não era só isso. Por que existia toda essa revolta em relação aos publicanos? Existiam pessoas de Israel, né? Então, você imagina, se a gente fosse trazer hoje para o nosso cenário, o pessoal lá da Ucrânia, imagina que lá da Ucrânia tivesse pessoas trabalhando para a Rússia. Era mais ou menos isso. Então, o que eles tinham? Além de uma questão de estarem sendo ali roubados naquilo que era a sua renda, naquilo que era o que sustentava a casa deles, eles também tinham que conviver com pessoas que eram traidoras da pátria, né, de fato, que se juntavam. Então eles faziam uma espécie de uma assembleia, onde, comparando com os dias de hoje,
por exemplo, uma praça de pedágio. Hoje a gente tem aqui perto a CCR, né, que recolhe o pedágio para poder cuidar da pista, mas é alguma coisa regrada, né? Existem aí os prós e os contras, mas existe uma empresa que ganha, junto a doutora Ive, está aqui, vai poder me falar melhor, né? Eles ganham a licitação lá junto ao governo e, enfim, podem trabalhar. Existiam pessoas que eram do povo judeu, que eles faziam o quê? Faziam uma reunião lá, né, um leilão com os romanos, e aí eles falavam, olha, por cada pessoa que passar aqui, eu entrego R$10, cobro dele R$10 e dou para o Império Romano. R$15 e dou para o Império Romano. Quem desse uma maior quantidade de valor ao Império Romano ganhava a licitação daquele pedaço. Só que ele não cobrava apenas aquilo que ele ia passar para o Império Romano, claro, porque senão ele não teria o quê? Lucro. Ele tinha então o aval do Império para que aquelas pessoas que passassem ali, por exemplo, por mais que só fosse repassar 10 ao Império, ele podia ter cobrado 50. E assim eles seguiam explorando muitas vezes as pessoas, né? E tirando ali a capacidade de renda, a capacidade de compra, a capacidade de se manter de fato as famílias que viviam num processo ali basicamente de escravidão, né? Então, em primeiro lugar, nós vemos que os fariseus, eles chegam sem nenhum tipo de caridade, de empatia, e falam assim, por que o mestre de vocês, que se diz tão bom, que pratica coisas tão boas, está sentado ali na mesa com pessoas como essas? Pessoas exploradoras, pessoas que tiram das famílias o motivo do seu sustento. Por que isso é aceitável? Nós sabemos hoje, com a doutrina espírita, que cada um de nós está no nosso estágio de evolução em que nós temos os nossos erros, né? E por muitas vezes nós temos irmãos que cometem coisas que a gente olha e fala assim, nossa, mas é tão terrível isso. E nós não temos compaixão, nós não temos empatia, nós desejamos o mal, né? Do alto do nosso pedestal, porque a gente já se acha os bambambãs muitas vezes, né? A gente tem uma questão de uma arrogância moral e que isso precisa de ser desconstruído. Porque o amor de Deus, ele abrange a todos, inclusive os tais dos publicanos, que eram pessoas que estavam ali participando de um sistema que era opressor, mas eles também eram indivíduos, seres criados por Deus, amados por Deus, e que estavam ali no seu processo de evolução, cometiam erros como nós também cometemos. Então, os publicanos, os fariseus, eles se indignaram. Por quê? Porque eles achavam como que Jesus pode estar sentado à mesa com pessoas exploradoras, né? Mas aí, o próprio Jesus, lá no livro de Mateus, ele responde para a gente assim, para quem que ele veio? Para quem que Jesus esteve aqui? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os que são sãos, mas sim os doentes. É exatamente isso que ocorre conosco. Nós temos as nossas doenças, né, as nossas dores da nossa alma. E Jesus veio para nós, para que aquele evangelho se embasasse a nossa vida, a ponto de que esse conhecimento, atrelado à prática dele, porque não adianta também a gente só ter o conhecimento e não praticar, que esse conhecimento atrelado à prática cure as nossas dores. Porque se nós já fôssemos um espírito perfeito, como Jesus o é, para que necessitaríamos então estar nessa encarnação? Assim também é com os publicanos, assim também é com aquele vizinho que a gente de repente não suporta, né? Que tem aquelas confusões familiares, aquele parente que você fala, meu Deus do céu, por que tem que nascer perto de mim? Por que eu tenho que conviver com essa pessoa? Todos nós, queridos, estamos num momento em que as nossas falhas ainda são muito grandes, né? A gente tem pensamentos que muitas vezes a gente não tem coragem de expor, não é verdade? Às vezes a gente chega a pensar coisas e fala assim, nossa, eu teria vergonha de expor esse meu pensamento. Nós passamos por isso. Estamos num planeta onde nós não viemos aqui para poder gozar de férias, ou gozar de um feriado prolongado. Não, nós estamos aqui para reparar os nossos erros passados, e Deus é tão misericordioso conosco, que Ele nos dá a oportunidade hoje de ter provas novas, expiações novas, para que lá na frente isso possa ter contribuído para o nosso alinhamento espiritual e moral. Então aqui Jesus resumiu, olha, não importa com quem eu estou sentado, o que importa é o que eu tenho para dar.
é um alimento de fato. Jesus sentou-se à mesa. Nós sabemos aqui que esse evento do banquete dos publicanos aconteceu um pouco antes daquela famosa Santa Ceia, que provavelmente a gente tem um quadro, alguma coisa em casa, né? A Santa Ceia, ela tinha um caráter, a primeira coisa, amizade. A gente vê ali que era algo aquecido, né? Era uma irmandade entre eles, apesar dos pesares, existia ali de fato uma confraternização, mas não era só isso. Jesus também estava ali passando aos seus discípulos as instruções de como seria o porvir, das coisas que aconteceriam por ali, né? Então ele traria para a gente ali, para eles, né? Vai saber se nós não estávamos ali, provavelmente se estávamos, a gente gritou Barrabás e não Cristo, né? E aí Jesus já estava deixando para eles. Então, antes de Jesus ter uma reunião íntima com aqueles que eram os seus, ele teve no coração dele a caridade. E a caridade dele permitiu fazer o quê? Sentar com pessoas que se fosse um cara, se Jesus fosse um cara preocupado com o seu status, digamos assim, como a gente vê muitas pessoas hoje, né? Pessoas aí que evitam estar com determinadas pessoas para não manchar, digamos assim, a sua imagem. Jesus não estava preocupado com isso. O amor dele ia além daquilo que hoje a gente consegue amar. O amor de Jesus, ele era um amor incondicional. Ele não amava porque a pessoa representava alguma coisa para ele. Ele não amava porque ele tinha algum interesse naquela relação. Jesus amava e tratava bem a todas as pessoas porque o amor dele já estava mais próximo do amor de Deus. Já estava mais afinado com aquela que é a pureza do amor que Deus tinha para oferecer para nós, né? E aí, essa próxima canção, eu vou cantar uma canção aqui com vocês. Ela se chama Aos Pés do Monte. Todo mundo aqui sabe das bem-aventuranças do Cristo, né? Se você não souber, joga no Google. É lá onde fala que bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que querem ser lindos, né? Aqueles que querem estar melhores. Jesus recebeu isso aqui e passou para nós, né? Então, nesse momento, eu gostaria que você levasse a sua mente, o seu coração, a sua vida antes do seu encontro com Jesus, né? Era tudo tão mais difícil, eu não sei para vocês, para mim era bem mais difícil, né? A gente tinha uma vida atribulada, um pensamento desequilibrado, e isso a gente vai corrigindo com o passar do tempo, mas o nosso coração sempre tem aquela gratidão ao Mestre Jesus, por tudo isso que Ele deixou para nós, pelo abraço que Ele nos dá naqueles momentos em que a gente está ali encostado no nosso travesseiro, com aquela fome espiritual, né? E de repente Ele chega através de um irmão, às vezes através de uma mensagem, ou às vezes você pega ali o Evangelho, você passou aquela semana difícil, atribulada, você fala assim, hoje eu vou fazer o Evangelho no lar, na minha casa. E quando você abre, aquela fome que você tinha, psicologicamente, espiritualmente, ela vai sendo saciada pelo alimento que Jesus Cristo traz para nós. Então essa canção se chama Aos Pés do Monte.
segundo lugar, nós vemos que nessa passagem, Jesus dá prioridade àqueles que são necessitados. Né? Em que sentido? Voltando ali na questão da Santa Ceia, Jesus estava com os seus. Talvez nós hoje, no nosso coração, né, da forma do nosso pensamento ainda nessa encarnação, se a gente soubesse que a nossa passagem, o nosso desencarne estaria próximo, o que nós faríamos? A gente ia se grudar com a nossa mãe, para quem não tem mais a mãe, ia com a mãe e com o pai, né? Ia se ligar com os seus filhos, ou com os seus amigos, ou com aqueles que são próximos do seu coração. E o que Jesus fez? Ainda que ele estava próximo do momento do seu desencarne, ele ainda assim amou a todos, amou o seu próximo como a si mesmo. Ele poderia também ter dado prioridade àqueles que eram do seu coração, mas Jesus escolheu, por livre e espontânea vontade, por uma questão de que ele sabia que aquela era a missão dele, espalhar o amor e espalhar o seu evangelho nos 4 cantos da terra. Então Jesus escolheu estar entre as minorias, escolheu estar ali onde, com pessoas que não eram bem vistas. Ele escolheu abraçar aqueles que eram lotados de erros, como nós. E muitas vezes o pessoal lá da Santa Ceia, né, julgava e olhava, e por que o Senhor estava assentado com essas pessoas? Mas eles também tinham os seus erros, as suas falhas, e Jesus também os havia abençoado e os ajudado a se melhorar. E é isso que nós precisamos de ver, é essa empatia que nós precisamos de ter, é o que Jesus de fato veio nos trazer. Ele nos trouxe um evangelho de amor. A gente via lá a lei mosaica enorme, necessária para aquele determinado período de tempo. Era uma civilização que, se hoje, gente, o Espiritismo fala que hoje nós estamos na nossa melhor encarnação, né? Porque a gente vem reencarnando, o que a gente aprende já está em nós. Então, o que nos melhora é a quebra com a ignorância. Então, não tem como nós estarmos hoje piores, moralmente falando ali. A gente pode até escolher praticar o mal, mas ainda assim os ensinamentos que nós tivemos até hoje, eles estão dentro de nós, né? E ali sim Jesus deu uma lição de amor, de bondade, de caridade, e diz para nós hoje, trazendo para os nossos dias de hoje, que não importa quais são as nossas dores, Ele estará lá para nos ajudar, para nos apoiar. Não importa qual é o tamanho da sua falha, que muitas vezes nós não nos sentimos dignos de estarmos, digamos assim, ceando com o Mestre, né? Se fosse na Santa Ceia, talvez nós não nos sentiríamos dignos de estar ali na presença do Mestre, comendo a mesma mesa, tendo aquela comunhão como Jesus teve com os seus discípulos. Mas nós temos a certeza de que Jesus, ele é o nosso governador, ele entende cada uma das nossas falhas. O que Jesus indica para os pecadores, para as pessoas errantes do caminho no Evangelho? Ele fala: filho, vá, siga a sua vida, ou seja, deixa para trás as coisas que ficaram por lá. Nós sabemos que nós vamos colher os frutos daquilo que a gente planta, né? Mas deixa para trás, não fica se pesando, conserte a sua consciência, vá, siga o seu caminho e não peques mais. Foi isso que Jesus trouxe para nós. Então muitas vezes nós trazemos para o nosso pensamento uma tortura psicológica em relação aos nossos erros. De fato, isso vai agregar, desde que seja de uma forma sadia, né? Que não seja alguma coisa que comprometa ali a sua saúde psíquica e mental, já é uma cobrança sua, de acordo com o seu conhecimento, de melhora, né? Fala: poxa vida, eu não podia ter cometido tal coisa. Mas isso não deve. Eu tenho um amigo que ele fala que o passado, ele tem que ser um lugar de referência, para a gente entender o que aconteceu, corrigir, saber e ter a experiência, mas ele não pode ser um lugar de permanência, né? Porque se a gente amarra a nossa vida hoje aos nossos erros passados, a gente combina ali, ó, não, eu vou ficar isso aqui martelando na minha mente, a gente trava a nossa evolução. Não é isso que Jesus quer para nós. Se Ele deu chance até para aqueles que eram exploradores, né, as pessoas que estavam à margem da sociedade, por que não daria para nós? Então hoje, através do Evangelho de Jesus, se liberte dessa culpa excessiva. Isso depende só de nós. A gente não deve carregar conosco isso. A gente tem que sim entender como experiência, entender que nós não podemos fazer mais, ter a consciência de que nada é de graça, né? Se a gente faz, a gente tem que de uma forma ou de outra pagar. Mas isso vai vir com a vida. Deus vai preparar situações para nós nesse planeta de provas e expiações para que nós corrijamos os nossos erros. Mas eles não devem ser motivo
culpa excessiva a ponto de destruir aí o bem que o Evangelho de Jesus já fez no nosso conhecimento, né? O amor capaz de acolher na imparcialidade. Então, como a gente estava falando, Jesus, ele não importava o que a pessoa era, de onde era, o que fazia ou deixava de fazer. Ele simplesmente amava. Existem outras passagens no Evangelho, não só do banquete dos publicanos, onde Jesus fez isso. E uma que para mim é muito interessante é a passagem da mulher samaritana. Para quem não conhece, aqui está o texto, está lá em João, capítulo 4, de versículo 9 e 10. Quem quiser depois ler e tal, fique à vontade. Mas resumindo, era assim: o povo samaritano era um povo diferente do povo judeu. Pensava diferente, agia diferente, tinha pensamentos políticos diferentes, totalmente diferentes. Então, os judeus e os samaritanos, eles basicamente não se conversavam, como o próprio Evangelho diz, está aqui entre parênteses, né? E aí Jesus um dia, passando, Jesus era um homem moço, né? 30 anos, sei lá, 30 e poucos anos, antes do seu desencarne. Ele passando, ele viu uma mulher que estava ali, sentada à beira do poço em Samaria, que era um povo descendente de Jacó, né? E Jesus se aproximou dela. Em primeiro lugar, Jesus quebrou com preconceito, porque naquela época, um homem moço, solteiro, não poderia se assentar em praça pública com uma moça solteira e conversar. A moça ia ficar mal vista, o rapaz ia ficar mal visto. Era uma sociedade diferente do que nós temos hoje. Hoje nós temos amigos independentes, né? Conversamos, naquela época nós podíamos. E aí Jesus chegou e quebrou com o protocolo da arrogância. Ele sentou ali e pediu para uma moça que era de um povo quase que inimigo, virou e pediu assim: você pode me dar um copo de água? Um pouco de água? Porque ela estava no poço, né? E ela virou para Jesus e falou assim: como é que você, judeu, pede para mim, que sou samaritana, de beber? E naquele momento Jesus enxergou as dores do coração daquela mulher. Era uma mulher que não tinha laços familiares. Ela tinha se envolvido já com muitas pessoas, mas com todas as pessoas que ela tinha se envolvido, aqueles homens eram casados e ela sempre era a segunda opção. Ela sempre estava em segundo lugar. Ela nunca era prioridade na vida dos outros. E Jesus, o espírito mais iluminado que já pisou nesse planeta, sentou ao lado dela e, com poucas palavras, o que ele estava dizendo ali? Você é prioridade para mim. Eu estou aqui para te dar o meu alimento espiritual. Não estou aqui por uma relação carnal apenas. Não estou interessado, digamos, sexualmente falando. Não estou interessado nisso. O que estou interessado é você, espírito. Você que para mim não importa o que você é, não importa de onde você veio, não importa de que povo você faz parte. Eu te amo. Era isso que Jesus estava dizendo, né? E aí, quando a mulher falou assim: mas como que eu vou te dar um pouco de água, assim, que você é de outro povo, homem e tudo mais? Jesus falou assim: olha, se você soubesse o tanto que eu tenho para te oferecer, você que me pediria água. Mas a água, quando eu ofereço, a pessoa nunca mais sente sede. É claro, é lógico, é óbvio que Jesus não estava falando ali naquele momento da água física. Jesus não estava falando daquela água que estava dentro daquele poço. Jesus estava falando sobre o conhecimento, né? Sobre o amor dele, que quando faz parte da nossa vida, o nosso pensamento se transforma. E aí Jesus acolheu e ele deu àquela mulher aquilo que ele tinha de melhor, que era a água da vida. A água daquele que bebe nunca mais sentirá sede. Por quê? Jesus, o seu Evangelho, ele sacia as dores da nossa alma. Podemos relacionar sim com uma água que nutre o nosso corpo. Não tem nada mais gostoso do que a gente estar seco de sede, chegar e tomar uma água bem fresquinha, né? Não tem nada mais gostoso. E é isso que o Evangelho de Jesus faz conosco. Ele passa, e por onde ele passa, quando nós nos concentramos nele, aquela luz vai quebrando as trevas e a escuridão que há dentro de nós. Eu vou cantar uma última canção, já para a gente encerrar, e ela fala sobre esse momento da mulher samaritana lá junto ao Cristo. Quem era o moço
Será sede. Que o Evangelho de Jesus permaneça sendo luz para os nossos caminhos, para o nosso entendimento, e que as dores da nossa alma, as necessidades da nossa alma sejam sanadas, sejam alimentadas, sejam curadas pelo amor e pelo Evangelho de Jesus Cristo, atrelado à nossa reforma íntima, atrelado à nossa vontade de sermos melhores e cada dia mais parecidos com Cristo. Deus abençoe vocês, um ótimo domingo, uma semana maravilhosa. E lembre-se, em todos os momentos da nossa vida, nós nunca estamos sozinhos. Jesus e a espiritualidade maior estará sempre conosco. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Pai. Eu vou fazer o passo positivo.